Olá! Hoje a gente vai abrir uma caixa de ferramentas bem diferente. Em vez de martelos e chaves de fenda, ela tem algoritmos e poder de processamento. Essa é a caixa de ferramentas digital da química, e ela nos dá um verdadeiro superpoder, a capacidade de enxergar o mundo invisível das moléculas e entender como tudo funciona, lá no nível mais fundamental. Pois é, essa é a grande questão, né? As moléculas são minúsculas, impossíveis de ver, mas elas controlam basicamente tudo ao nosso redor. Então, como a gente faz para entender a estrutura delas e prever como elas vão se comportar? A resposta está em transformar a química de um laboratório físico, cheio de vidrarias, em um laboratório virtual, que roda inteirinho dentro de um computador. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, vamos entender o que é esse tal de laboratório digital. Depois a gente vai explorar 4 ferramentas essenciais que ele nos dá. Uma para identificar átomos, outra para sondar o comportamento dos elétrons, uma terceira para dar uma espiada dentro do núcleo e, por fim, a última para prever o magnetismo. Bom, nosso primeiro destino é o laboratório de química digital. Tenta imaginar um lugar onde as reações não acontecem em frascos de vidro, mas sim dentro de processadores. Isso permite fazer descobertas numa velocidade e numa escala que até pouco tempo atrás era pura ficção científica. Pensa só na diferença. Em vez de passar semanas, talvez meses no laboratório para criar um composto novo só para testar uma ideia, os cientistas podem simular essa molécula e prever o comportamento dela em questão de horas. Isso acelera de um jeito absurdo a pesquisa por novos medicamentos, novos materiais, economiza tempo, recursos e abre um caminho gigantesco para a inovação. Agora sim, vamos pegar nossa primeira ferramenta da caixa. Se a gente quer identificar um átomo específico dentro de uma molécula, precisamos de um jeito de diferenciar um do outro, certo? É aí que entram os deslocamentos químicos de RMN. Eles funcionam como se fossem uma impressão digital magnética única para cada átomo. E o processo começa de um jeito bem simples, na verdade. O cientista basicamente chega para o software e pede para ele calcular a impressão digital de cada átomo de carbono e hidrogênio da molécula. É um comando super simples, mas que dispara uma cascata de cálculos absurdamente complexos por trás das cortinas. E o que o computador devolve? Uma verdadeira avalanche de dados, matrizes, tensores, um monte de números que descrevem o ambiente magnético de cada núcleo de todos os ângulos possíveis. À primeira vista, parece um código indecifrável, um mar de informação. Mas o pulo do gato é que, escondido no meio de tudo isso, está exatamente o que a gente procura. E aqui está a mágica. O software pega toda aquela complexidade e resume tudo num único número: 30,8 partes por milhão. Esse valor é a tal da impressão digital magnética daquele átomo específico. Quando os cientistas comparam esse número com o que eles medem num experimento real, eles conseguem confirmar com certeza absoluta a estrutura da molécula. Ok, já conseguimos identificar os átomos. Agora, vamos um nível mais fundo. A nossa segunda ferramenta permite espiar as interações super sutis que acontecem dentro de cada átomo, mais especificamente a dança delicada entre um elétron e um núcleo. O que é fascinante aqui é que o valor final que se mede não é uma coisa só. Ele é o resultado de uma espécie de cabo de guerra. De um lado tem uma força enorme empurrando para uma direção. Do outro, tem uma forcinha menor puxando na direção contrária. O software nos mostra exatamente quanto cada uma dessas forças contribui, o que dá uma compreensão muito mais profunda do que está rolando ali dentro. A nossa terceira ferramenta nos leva ainda mais fundo, lá para o coração do átomo, o núcleo. A espectroscopia Mossbauer é uma técnica incrivelmente sensível, principalmente para átomos como o ferro, e ela nos dá uma perspectiva única do ambiente químico, como se a gente estivesse olhando a partir do ponto de vista do próprio núcleo. Para a gente entender o que vem por aí, precisamos de um conceito-chave, o deslocamento isomérico. Pensa que ele é tipo um medidor de pressão. Ele nos diz o quão espremida está a nuvem de elétrons bem ali no centro do núcleo. E por que isso importa? Porque essa pressão muda radicalmente dependendo se o átomo ganhou ou perdeu elétrons, por exemplo. E é assim que os cientistas veem essa informação na prática. Esse gráfico aqui é como se fosse a história da vida de um átomo de ferro. A posição do sinal no gráfico, o tal do deslocamento isomérico que a gente acabou de falar, revela se o átomo está no estado mais positivo ou mais negativo. E o formato do sinal conta pra gente como é a geometria do ambiente ao redor dele. Certo, mas como o computador prevê isso? É um processo de 3 passos bem direto. Primeiro, ele calcula a densidade eletrônica exata lá no núcleo, um valor bruto que a gente chama de RO0.
Segundo, esse valor é colocado numa fórmula de calibração que é tipo uma pedra de Roseta para traduzir a densidade teórica para a linguagem do laboratório. E terceiro, o resultado é o deslocamento isomérico previsto, prontinho para ser comparado com as medições reais. Para nossa última ferramenta, vamos falar de magnetismo. Muitas moléculas têm centros metálicos com elétrons desemparelhados. E esses elétrons podem conversar entre si, se alinhando ou se opondo uns aos outros. Prever a força dessa interação, que a gente chama de acoplamento de troca, é super importante para projetar novos materiais magnéticos. Para prever isso, os químicos usam um truque muito inteligente chamado simetria quebrada. Essa citação aí do slide, que vem do manual do software, descreve isso como um MCSCF de pobre. O que isso quer dizer? Basicamente, em vez de usar um método super preciso, mas que é extremamente lento e caro, eles usam um atalho. É um jeito muito engenhoso de chegar na resposta certa de forma bem mais rápida e eficiente. Então, o segredo é o seguinte: o método faz dois cálculos separados. Um para o estado de alto spin, onde todos os spins magnéticos estão alinhados como pequenos ímãs apontando para o mesmo lado. E o outro é o estado de simetria quebrada, onde os spins em centros diferentes são forçados a ficar opostos. A mágica não está em nenhum desses cálculos sozinho, mas sim na diferença de energia entre os dois. Com a energia desses dois estados na mão, o passo final é usar uma fórmula para calcular a força da interação magnética. Existem algumas opções, como a gente vê aqui. As duas primeiras funcionam bem só em casos extremos, de interações muito fracas ou muito fortes. Por isso, a terceira fórmula é a preferida. Ela é a mais confiável, funciona bem em qualquer situação e acaba sendo a escolha padrão dos pesquisadores. E assim, a gente montou a nossa caixa de ferramentas digital. A gente viu como usar deslocamentos de RMN para identificar átomos, acoplamentos hiperfinos para estudar interações de spin, parâmetros Mossbauer para olhar dentro do núcleo e acoplamentos de troca para prever o magnetismo. Cada uma dessas ferramentas nos dá uma visão única e superpoderosa do mundo molecular. Quando a gente combina essas ferramentas, a nossa capacidade de projetar moléculas do zero cresce num ritmo impressionante. Estamos falando de novos catalisadores para energia limpa ou medicamentos que podem salvar vidas, todos desenhados primeiro no laboratório digital. A questão que fica é, com um poder de visão tão detalhado assim, o que será que a gente vai construir a seguir?